Bom, gente, bom dia a todos, a todas. Agradeço a presença de todo mundo que está aqui no fórum, também a presença de quem está vendo a gente online, reforçando que quem está online, quem está remoto, pode participar também, fazendo sugestões, perguntas, provocações ao fim da mesa pelo aplicativo Minha Agenda no site do fórum. Bom, essa mesa se intitula Criptografia, Regulação e Direitos Humanos, entendendo que a criptografia é um recurso crítico da segurança da informação, mas que, acredito eu, que ainda não atingiu um consenso sobre como deve funcionar na prática, sobre seu grau de robustez, né? Uma vez que entra ano, sai ano, a criptografia é o centro de atenções em meio a processos judiciais. Nos Estados Unidos, há uma campanha muito forte por alternativas à criptografia ponta a ponta. No Brasil, a gente também tem um cenário muito fértil e fervilhante em relação ao uso de criptografia forte. Nos últimos 3 anos, o aplicativo WhatsApp já foi bloqueado por 3 vezes, né, em meio a processos judiciais, e isso termina despertando a manifestação de uma variedade de setores. Então, eu acho que a gente não poderia representar melhor essa variedade de setores interessados nessa governança da criptografia do que essa composição aqui da mesa. Então, passo para a apresentação do pessoal que está aqui. Agradeço também a participação e o aceite do convite de todos e todas da mesa. Como representante do terceiro setor, temos Veridiana Alimonte, né, representando a Electronic Frontier Foundation, o Paulo Renat, representando o setor acadêmico, científico, é professor de Direito da UniCeub e também do Instituto Beta, de Brasília. A Natália Garcia vem representando o setor privado pela Foxbit. A Fernanda Domingos vem representando o Ministério Público Federal, o setor público. A Natália Salchuk vem representando também a comunidade acadêmica e científica. E temos Caio Scheidegger fazendo nossa relatoria. Obrigado, Caio. A dinâmica dessa mesa, a gente optou por fazer um pouco mais interativa, um pouco mais dinâmica mesmo, né? Fugindo um pouco do formato mais rígido de seminário e apresentações individuais, a gente vai direcionar algumas perguntas, né, que acreditamos ser mais direcionadas a aspectos mais críticos da criptografia. Essas perguntas vão ser seguidas de rodadas de respostas, certo? E aí, reforçando a ordem das respostas, vamos começar com a Natália Salchuk, certo? Seguida da Veridiana Alimonte, então a Fernanda Domingos, tá legal? E o Paulo Renat. Ou melhor, a Natália Garcia e o Paulo Renat, tá legal? Então, pelo tempo que a gente tem reservado para a mesa, 1h30, acredito que vai dar para fazer 2 perguntas. Acredito que, no máximo, 3, talvez, se tudo correr bem. E depois dessas rodadas de perguntas, a gente abre para interação com o público, presencial e remoto. Tá legal? Então, eu vou encaminhar já a primeira pergunta. Bom, considerando que a criptografia como um dos principais métodos para a garantia da segurança em um mundo conectado através de plataformas, bem como para a proteção de direitos humanos, tais como a liberdade de expressão e a privacidade, sobretudo em atividades de caráter político, quais os riscos que podemos esperar caso o acesso excepcional ao conteúdo encriptado, que muitos chamam de backdoor, por parte do Estado, seja exigido no Brasil? É possível viabilizar o acesso excepcional sem que haja graves riscos à segurança nas comunicações e à garantia de direitos? E eu passo a palavra para Natália. Então, bom dia a todos e todas. Eu sou a Natália, eu trabalho no NICBR, mas, fazendo aqui um disclaimer, não estou colocando a posição oficial do NICBR, e sim as minhas contribuições pessoais em relação a esse assunto. Tá? Então, eu vou começar primeiro a minha fala, né, como eu sou a pessoa técnica da mesa, tentando fazer aqui,
relembrar alguns conceitos da área de segurança da informação, da onde a criptografia, né, vem, né, basicamente. Então, primeiro, acho que a gente precisa entender um pouco o que significa um sistema seguro, né, dentro da segurança da informação, que é, na verdade, a gente diz que, dentro da segurança da informação, a gente tem 3 tipos de serviços básicos de segurança, né, que é o que a gente chama de tríade CID, né, que é a confiabilidade, integridade e disponibilidade dos dados para as pessoas. Então, um sistema seguro, né, pensando em um sistema de comunicação ou qualquer outro, ele tem que ser aquele que fornece as informações de uma forma íntegra, somente aos usuários que são autorizados, né, e que, no momento em que essas informações são necessárias, né, e são requisitadas através de requisições que são válidas e identificadas, né, dentro da rede. Então, é isso que é um sistema seguro dentro da área de segurança da informação. Aí, lembrando, novamente, como eu falei, dos 3 serviços básicos de segurança da informação, a integridade dos dados, que é um dos serviços, ele basicamente assegura que as informações elas só sejam modificadas de uma maneira especificada ou autorizada, né, por quem é de direito, enfim, mas a integridade é basicamente isso. E a disponibilidade assegura que os sistemas eles vão operar de forma pronta, né, ou prontamente, no momento que o usuário autorizado deseje, né? Então, não adianta também a gente ter um sistema que tenha a informação, ele esteja extremamente seguro aquela informação, e aí, quando a pessoa necessita da informação, ela não está disponível para quem de direito seja necessário, tá? Então, só que quando a gente fala da criptografia, a gente fala, na verdade, ela está muito mais atrelada ao 3º tipo de serviço, né, básico de segurança da informação, que é a confidencialidade dos dados, né? É isso onde a criptografia ela se linka, né? Então, o que é a confidencialidade dos dados? Na verdade, é a garantia de que qualquer informação dentro de um sistema de computação, ou seja, transmitindo também através da rede, ela só seja acessada, revelada, manipulada por usuários que sejam devidamente autorizados, né? Então, outros quaisquer não deveriam ter acesso a essa informação e manipular de qualquer outra forma, tá? Então, a confidencialidade é que acaba tendo uma relação muito direta com a privacidade dos usuários. Então, é nessa medida que a segurança da informação ela se linka com a privacidade, né? Com a privacidade, né? Porque a privacidade, uma parte da privacidade tem a ver com a confidencialidade desses dados, porém ela extrapola isso, né? A privacidade ela também tem a ver com a questão de políticas de uso por usuários autorizados. Então, tem tudo a ver também com essa parte que a gente fala de políticas de segurança da informação, né? Então, não é só apenas a confidencialidade que vai assegurar a privacidade dos usuários, tá? E, né, como eu já falei anteriormente, a criptografia ela é essencial para garantia da confidencialidade dos dados e também da privacidade nesse todo o cenário, tá? Já nos outros serviços, a gente tem outros tipos de métodos, outros tipos de práticas que são adotadas para garantir integridade, para se garantir disponibilidade, que não a criptografia. Então, a criptografia ela é um dos métodos, né, uma das formas de se garantir um dos pontos da segurança da informação, mas existem tantas outras possibilidades e outras coisas que são necessárias em conjunto para se ter um sistema seguro, tá? E falando um pouco de criptografia, só tenho 1 minuto? Tá bom, só 2. Fiquei assustada. Então, criptografia, quando a gente pensa na definição, na verdade, é um estudo, né, uma área de estudo, a área da criptografia, e que estuda princípios e técnicas pelas quais a informação ela vai ser transformada de uma forma original, que a gente chama de texto claro ou texto plano, que é como a gente escreve, de forma legível para os humanos, numa outra forma ilegível, que é o texto criptografado, né,
de forma que só possa ser conhecido pelo seu destinatário, né? Então, o seu destinatário ele vai ser detentor do que a gente chama de uma chave secreta, e essa chave secreta é que vai permitir ter acesso a essa informação que está criptografada. Tá? Na verdade, a gente tem aqui o que é a criptografia, né, os algoritmos criptográficos. Os algoritmos criptográficos nada mais são do que funções matemáticas, né, que são parametrizadas através dessas chaves. Então, existem problemas computacionalmente muito difíceis de serem resolvidos, como, por exemplo, a questão de cálculo de números primos de grande quantidade de valores, ou também fatoração de polinômios, que a gente fala, que são problemas muito difíceis de serem resolvidos computacionalmente, e esses algoritmos que vão fazer a criptografia dos dados, tá? A partir da chave. Quando a gente fala de criptografia, né, de algoritmos criptográficos, na verdade, né, para a gente fazer essa distinção, que a criptografia é a área de estudo e o algoritmo é a aplicação disso, a gente tem uma classificação bastante utilizada, que é em relação ao número de chaves que são utilizadas. A gente tem a criptografia simétrica, que acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, onde uma mesma chave é compartilhada entre as duas pessoas que estão nessa comunicação, e temos também a criptografia assimétrica, ou de chave pública, onde temos chaves diferentes que estão, né, um vai ter a chave privada e o outro vai ter a pública, que vai abrir aquela informação. Tá? Bom, eu tenho mais um minuto só para falar isso, né? E falar um pouco de backdoor, né, já que ele está falando aqui. Então, backdoor, na verdade, tem a ver com um método, né, conhecido como portas dos fundos, que, na verdade, muitas vezes é secreto, não é uma coisa de amplo conhecimento, né, das pessoas, mas o método, na verdade, para transpor uma autenticação normal num produto, ou num sistema computacional, num criptosistema, qualquer coisa do tipo, né? E os backdoors normalmente são colocados para assegurar acesso remoto não autorizado no computador, ou obter aí textos em sistemas criptografados, né? E podem assumir várias formas, como, por exemplo, ser parte do próprio programa. Então, o programa já tem isso dentro de si mesmo para permitir um acesso privilegiado. Pode ser um rootkit, que é um tipo de um programa em separado para garantir isso, ou até um recurso de software, como a gente vê em alguns fabricantes colocam isso no próprio hardware para poder ter esse acesso garantido. Enfim, para responder aqui a pergunta, né, que foi objetivamente colocada, né, se é possível, qual que é o risco de se colocar uma backdoor dentro de um algoritmo criptográfico. Todos os criptólogos, né, bem a grande maioria dos criptólogos sérios, eles falam que você colocar backdoor na criptografia fragiliza muito o mecanismo de segurança da informação, né? Porque isso é o que a gente precisa deixar muito claro, é que a partir do momento que você tem uma backdoor, essa backdoor ela pode ser utilizada sim para fins talvez lícitos, como, sei lá, o governo que precisa fazer uma investigação criminal e precisa de uma certa informação. Beleza, pode ser que a justiça queira isso, seja legal de alguma forma dentro da legislação. Porém, você não pode assegurar e nem afirmar que essa backdoor não será usada por usuários maliciosos que queiram interceptar por outros fins quaisquer. Então, isso não é recomendado de forma nenhuma pela comunidade técnica, né, de criptografia, que seja utilizado esse tipo de mecanismo. Tá? Então, na verdade, o que a gente tem aí na verdade, quais são os graves riscos aí à segurança, né? A gente tem que pensar que a criptografia ela é muito mais do que, né, até o André colocou um pouco do dilema do WhatsApp e tudo mais. A criptografia é muito mais do que a comunicação por WhatsApp, tá? Muito mais. O WhatsApp é só um dos aplicativos que usa criptografia. Hoje a gente tem, por exemplo, toda a base de comércio eletrônico, setor financeiro e bancário é totalmente baseado no uso de algoritmos criptográficos. Então, a gente não pode se dar ao luxo, né, enquanto sociedade, de ter
algoritmos criptográficos ou fracos ou com backdoors, né, pois isso traria várias consequências negativas, não só enquanto sociedade, né, no caso dos direitos humanos, quanto também financeiramente falando. Então, acho que é isso, minha contribuição. Muito obrigada. Obrigado, Natália. Já mando para a Veridiana. Oi, agora sim. Bom, primeiro gostaria de agradecer o convite, dizer que recentemente passei a trabalhar na Electronic Frontier Foundation, aqui da América Latina mesmo, do Brasil, então é um prazer conversar com vocês sobre esse tema. E já começo discutindo a questão do acesso excepcional, trazendo algumas declarações que foram feitas nesse sentido no debate que se deu nos Estados Unidos ainda na década de 90. Tem uma fala famosa do diretor do FBI em 1995 falando o seguinte: nós somos a favor de criptografia forte, de criptografia robusta. O país necessita disso, a indústria necessita disso. Inclusive, dialogando com o que a Natália falou antes, de que isso é importante para o comércio eletrônico, para o sistema bancário, né? Mais ou menos nessa época, em 97, a OCDE divulgou diretrizes para as políticas de criptografia para os países, para trazer confiança para os sistemas e para desenvolver a economia digital. Então, voltando à frase. O país necessita disso, a indústria necessita disso, nós só queremos ter certeza de que temos um alçapão e uma chave sob a autoridade de algum juiz, onde podemos chegar lá se alguém estiver planejando um crime. Essa frase foi dita no contexto de um chip que a NSA, na época, estava desenvolvendo para um telefone protegido por criptografia, em que teria uma chave que, se necessitasse ter acesso a algumas comunicações, seria possível fazer isso. Na mesma época, também teve uma outra declaração interessante de um oficial do governo, no New York Times, que dizia: há um trade-off entre privacidade individual e segurança da sociedade diante de crimes. Nossa sociedade precisa decidir onde traçar essa linha entre a privacidade individual e a segurança coletiva, digamos assim. Essas frases elas trazem premissas interessantes para a gente analisar nesse debate. E que dialogam com a pergunta, né, de riscos relacionados ao acesso excepcional. Primeiro, a primeira premissa nós reconhecemos que a criptografia é importante, mas nós precisamos de uma porta dos fundos, de um alçapão, e isso não compromete o que nós consideramos importante na criptografia, né, em termos de segurança, em termos de confiabilidade de sistemas de comunicação. A segunda premissa seria, obrigando os agentes sob a nossa jurisdição, a gente conseguiria resolver o problema. E a terceira premissa essa solução de porta dos fundos, etc., é razoável para o conflito privacidade individual versus segurança coletiva. Já foram falados os atributos da criptografia, que vão além da confidencialidade, a importância dessa tecnologia para a confiabilidade de sistemas no geral e da comunicação. E também a Natália já me ajudou na minha fala, falando um pouco do que é a criptografia assimétrica e de chave pública, né? E por que na utilização da criptografia de chave pública, que é a forma, enfim, a forma dominante de segurança na criptografia de ponta a ponta, quem é o mensageiro não tem acesso ao conteúdo da mensagem, e que, inclusive, agora, nas aplicações dessa tecnologia, para além de uma chave pública e privada, que, em geral, é mais de longo prazo e é usada para autenticação dos contatos, muitas vezes se utiliza um método que chama forward secrecy, que, para cada mensagem trocada, tem uma troca de chaves também, aumentando a segurança da comunicação. Então, a partir disso, tendo isso em vista, eu gostaria de discutir sobre essas premissas, né? Assim, minhas visões sobre as premissas das falas que eu citei aqui, testando e tratando de como elas se relacionam com a discussão dos riscos de um acesso excepcional. Então, primeiro, reconhecer a importância da criptografia, mas considerar que a criação de uma porta dos fundos ou um alçapão não comprometem aquilo que a gente reconhece que é importante. Como a Natália já falou, especialistas em criptografia, criptólogos e comunidade técnica em geral, quando esse debate vem, eles ressaltam, né, que o aumento da complexidade de sistemas e criar vulnerabilidades nos sistemas aumentam sua complexidade.
é inversamente proporcional à segurança desses sistemas, porque a capacidade de existirem falhas que podem ser exploradas, falhas que sequer quem fez o sistema tem conhecimento, é muito maior. E, além disso, em sistemas que têm backdoors para agentes de segurança, etc., muitas vezes serão sistemas que não serão colocados publicamente disponíveis com código aberto para que a comunidade técnica, inclusive, possa verificar e tentar identificar falhas, etc., que é um dos antídotos utilizados para minar ou para acabar com as vulnerabilidades desses sistemas. Então, a verificação da própria comunidade técnica ficaria comprometida nesse sentido. Então, na verdade, a criação desses backdoors podem, sim, comprometer aquilo que a gente considera que é importante na criptografia. O segundo ponto é que a gente consegue manter essas vulnerabilidades sob controle, né? Então, tudo bem, a gente vai manter isso com o juiz. Um depósito de chaves ou um backdoor são alvos de extremo interesse. Crackers ou outros agentes públicos mal intencionados podem decidir vazar isso. Do governo tiveram suas comunicações espionadas pela NSA, em que foram aproveitados backdoors implantados em centrais de telefonia móvel. Mais recentemente, o Wikileaks, em 2017, teve acesso à documentação interna da CIA detalhando ferramentas de vigilância, que poderiam, por exemplo, ligar remotamente microfones, etc. Então, mesmo sendo documentos internos da CIA, isso foi vazado, né? E no Brasil, recentemente também, o Brasil ele foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, aí num caso de interceptação telefônica mais tradicional, o caso Escher, em que se verificou que, mesmo com o devido processo legal, etc., o juiz não agiu corretamente, foi feita uma ordem de interceptação que foi cumprida sem seguir todos os critérios da legislação. Então, as vulnerabilidades elas não estão sob nosso controle, e nem sempre, infelizmente, os agentes de segurança pública seguem os critérios como deveriam. Então, isso também é um risco. Também obrigar os agentes só sob a nossa jurisdição não resolve o problema, e isso foi discutido no debate do chip da NSA nos Estados Unidos, de que existiam já padrões de criptografia de código aberto que poderiam ser utilizados para criar outras aplicações, e pessoas mal intencionadas ou com recursos poderiam fazer isso, enquanto a população em geral ficaria utilizando aplicações de comunicação grampeadas, digamos assim, ou com acesso excepcional, além de você poder usar aplicações que estão que são de outros países, com servidores de outros países fora da nossa jurisdição. E, por fim, a questão do conflito entre privacidade individual e segurança coletiva. Eu vou deixar isso também para o Renan discutir um pouco melhor, mas quando a gente trata do comprometimento de uma tecnologia que é utilizada em diferentes aplicações, comércio eletrônico, sistema bancário, comunicações das pessoas em geral, guarda e armazenamento dos nossos dados nos mais variados bancos de dados, isso não é uma questão de privacidade individual. Isso é uma questão de privacidade coletiva, e, mais do que isso, de segurança coletiva. Porque o comprometimento da integridade, da confidencialidade dessas informações não coloca só em risco a nossa privacidade, mas a nossa segurança, né? Em relação a fraudes, roubos de identidade, uma série de outros crimes que podem ocorrer justamente como desdobramento, por exemplo, de acesso a um banco de dados que não tem a segurança suficiente, ou mesmo ao conteúdo de mensagens num contexto em que enfim, as garantias e os direitos não estão sendo preservados. Por isso que a privacidade e a segurança estão relacionadas a uma série de outros direitos, como a liberdade de expressão, liberdade de reunião, liberdade de associação. E, nesse sentido, na verdade, é um debate de segurança coletiva versus segurança coletiva, e a gente tem que pensar como lidar com ele. Obrigada. Bom dia, né? Obrigada pelo convite também.
Eu estou aqui representando o Ministério Público Federal. Eu vou dar o aspecto, nossa perspectiva da parte da investigação criminal, primeiramente. Bom, para os agentes de investigação brasileira, a criptografia veio representar um desafio antes inimaginável para nós, principalmente a criptografia ponto a ponto, porque tradicionalmente crimes graves, né, como tráfico de drogas, crime organizado, planejamento de homicídios, claro, existem várias técnicas de investigação, mas uma das principais é, sim, a utilização da interceptação telefônica, porque, principalmente em organizações criminosas, eles precisam se comunicar, planejar, e é na comunicação que a gente consegue desbaratar um plano e também solucionar os crimes. Aí, com o aparecimento dos mensageiros eletrônicos, principalmente com essa criptografia ponta a ponta, a migração da comunicação foi toda para os mensageiros. Ninguém mais fala no telefone, posso estar grampeado. E aí nós nos deparamos com um desafio terrível, né? Posso até dizer que os agentes de segurança começaram a se sentir, inclusive, vulneráveis, porque essa criminalidade organizada, dentro de presídio mesmo, que era descoberto planejamento de autoridades públicas por conta de interceptações autorizadas, não tinha mais. A gente não havia mais essa fonte de investigação. Por isso, essa preocupação. E gostaria muito de esclarecer a questão dos bloqueios do WhatsApp, porque o que aconteceu? O primeiro bloqueio do WhatsApp aconteceu num momento em que não havia ainda a criptografia de ponta a ponta. Foi lá em São Bernardo do Campo, em São Paulo, e o WhatsApp não havia implementado ainda a criptografia ponto a ponto. Ou seja, a comunicação poderia, sim, ter sido entregue. Mas eles acabaram acontecendo não tanto por conta da criptografia, depois por um desconhecimento, sim, dos agentes da lei, do que era criptografia ponto a ponto, e, desde então, passou-se a fazer uma série de eventos, e nós, do Ministério Público Federal, inclusive, fomos atrás para entender também do que se tratava, mas muito por uma desídia da empresa, que entrou no Brasil, começou a operar no Brasil e não tinha um suporte jurídico, porque simplesmente as primeiras ordens foram ignoradas. Talvez eles nem entendessem do que se tratava aquilo, né? Simplesmente não houve resposta. Agora, imagina um juiz que está ali com uma operação de tráfico de drogas, de crime organizado, que precisa fazer alguma coisa, está vendo que vai acontecer um crime ali iminente, e não tem acesso e não tem resposta. Foram aplicadas todas as sanções prévias, aí multa ignoraram, tal. Chega no momento, falou assim: bom, o que eu vou fazer? Vou suspender esse serviço para ver se ele me responde. De fato, funcionou, porque depois do terceiro bloco, e nem os metadados, que são informações relevantes para a investigação, não estavam sendo entregados, não estavam sendo entregues, né? Então, assim, só para explicar também aquele contexto. Agora, depois que a comunidade jurídica compreendeu o que significava a criptografia ponto a ponta, nós também entendemos que a gente também quer a nossa segurança garantida. Nós também, o Ministério Público, além da investigação da área de investigação criminal, também tem atuação na proteção da privacidade das pessoas, como um direito humano. E nós já entendemos que a gente também tem que defender isso como uma segurança
para nós mesmos, para as próprias investigações, para dados sigilosos que devem permanecer em segurança da comunidade toda, quanto das autoridades. E já entendemos do backdoor não é a ferramenta mais adequada. A gente sempre lembra, né, nesses eventos, sempre nos é lembrado o caso do BlackBerry, que acabou abrindo a vulnerabilidade para os agentes da lei e depois a empresa faliu, né? Porque a vulnerabilidade se espalhou. Já entendemos que não dá para segurar esse conhecimento dessa vulnerabilidade ali só com o juiz, até porque no nosso direito brasileiro, diferentemente do americano, toda a investigação, como a investigação foi feita, ela tem que constar do processo. Então, fatalmente, mesmo que o caso corra em sigilo, depois a investigação vai ficar pública. Então, ou seja, as armas são apresentadas ali. Então, certamente, uma vulnerabilidade não será mantida em segredo ali. Primeiro, queria agradecer o convite. É um prazer participar de um fórum tão interessante, com assuntos tão diversos, né, como inteligência artificial, enfim. É super interessante, realmente, estar aqui contribuindo com isso. E eu queria expandir um pouco a discussão, tendo em vista, né, com que eu trabalho, com que eu estudo, né, há algum tempo. Quando você fala, né, de criptografia, enfim, vou voltar um pouco. Eu trabalho com blockchain e criptoativos, basicamente. Então, em 1992, quando surgiu o movimento dos cyberpunks, dentro de um fórum, né, de criptografia, eles queriam, né, claro, que utilizar de uma forma que protegesse muito mais a privacidade, e a gente pode considerar que o grupo dos cyberpunks eram muito mais libertários, né, e lutavam por um Estado menor, mas queriam utilizar de uma forma que expurgasse todo o mal que era feito com a criptografia. Então, quando a gente fala, começou lá com cyberpunks, mas evoluiu-se, e aí a primeira tecnologia, de fato, que a gente conseguiu ver, né, utilizando criptografia assimétrica, onde você tem, né, duas chaves criptográficas, né, a pública e a privada, e principalmente assinatura digital e função hash, foi no blockchain do Bitcoin. E aí eu queria explorar um pouco mais isso, né? Como é que você consegue utilizar criptografia, né, assimétrica e assinatura digital para prevenir que coisas ruins, né, que esse sistema todo seja utilizado por maus elementos, né, e em função do crime, né. Isso não funcionou no primeiro momento, tanto é que a gente tem um histórico ruim, né, do começo dos criptoativos, né, que foi utilizado justamente na dark web para venda de drogas, mas aos poucos você tem essa limpeza, né, da tecnologia no decorrer dos anos, inclusive com algumas ações que o FBI tomou, conseguiu apreender os principais criadores do principal site, né, que é o Silk Road da dark web, que foi, né, da dark web, e aí começou-se a estudar o que você poderia e até que ponto você conseguiria monitorar todas essas operações que aconteciam com as trocas de mensagem com a assinatura digital. E o que a gente tem hoje é que é uma tecnologia extremamente monitorável e rastreável. Então, são coisas super importantes para a gente fomentar esse debate, que hoje a criptografia, né, e aí eu queria expandir até um pouco mais, porque hoje se fala que a tokenização de ativos, que todos serão via criptografia, porque é onde blockchain e DLT se encontram, que serão daqui 10 anos, né, em 2027, 10% de toda a economia global, que é uma tecnologia, né, que
pode surgir uma economia completamente rastreável. Então, é super importante a gente colocar, né, que a criptografia hoje, sim, ela é utilizada por bancos, comércios, enfim, mas que isso está se evoluindo. Hoje, a maioria das empresas do mundo e do Brasil pesquisam sobre blockchain. E aí, onde se encontra a criptografia e a assinatura, e ainda é uma tecnologia rastreável, como é que a gente lida com essas novas discussões, esses novos temas, né? Então, que seria possível para as autoridades rastrearem e verificarem atividades ilícitas, que seria possível ter essa limpeza, né? Então, hoje o maior vendedor de criptoativos é o FBI, né? Principalmente de Bitcoin. Então, que houve sim uma limpeza pelo órgão regulador e as autoridades. Então, acho que nesse sentido a gente consegue sim evoluir a tecnologia para além da criptografia, utilizando outras tecnologias, que é principalmente a certificação, para não ter mais essas liabilities que a gente tinha só com a criptografia em si. Mas, como a gente tem um tema também de direitos humanos, é importante frisar um episódio que aconteceu, que foi extremamente infeliz, né, para toda a comunidade de criptoativos, que dentro, né, desse consenso, dessa criação dessa tecnologia, Satoshi Nakamoto previu um princípio básico que era a imutabilidade. E hoje a imutabilidade é um preceito ruim em alguns pontos para a tecnologia em si, pois a imutabilidade ela não está de acordo com algumas leis que foram recentemente aprovadas, que, por exemplo, é a Lei de Proteção de Dados, que dá direito ao esquecimento. Hoje, uma vez que você registra alguma coisa no blockchain, né, da maioria das criptomoedas, você não pode apagar nunca mais. E aí surgiu um caso recente que foram descobertas algumas pedofilias que foram registradas no blockchain do Bitcoin. E aí, como é que você lida com isso, né? Porque vamos imaginar, o sistema do Bitcoin ele funciona através do consenso. E vamos imaginar que 11 mil máquinas no mundo inteiro têm esse software dentro do seu computador e que possuem, de alguma maneira, né, em algum metadado, um arquivo de pedofilia, né? Como é que você, e sendo um sistema imutável, você não consegue apagar nunca mais? Será que todos seriam cúmplices desse crime? É uma questão super interessante aí que se coloca, que ainda a gente não tem muitas respostas, mas que é uma questão para a gente discutir bastante. Então, esse preceito da imutabilidade hoje é ruim e fere em todos os aspectos os direitos humanos. Então, tem muitas coisas positivas da tecnologia, mas tem muitos desafios ainda para a gente lidar e conseguir ultrapassar para conseguir usar essa tecnologia de uma forma correta. Obrigada. Obrigado, Natália. Vamos passar agora para Paulo para fechar essa rodada e depois a gente parte para uma outra perspectiva sobre a encriptação na segunda pergunta. Obrigado, André. Bom dia, boa tarde a todos. Eu sou Paulo Renan, lá de Brasília, professor universitário e pesquisador no Instituto Beta. Diretamente aqui com relação à pergunta que nos foi colocada, né, da possibilidade de haver um acesso excepcional a um conteúdo encriptado, especialmente por meio do Estado, com via a persecução penal, e a possibilidade de que isso não traga riscos, né, ou a segurança, ou quais riscos seriam envolvidos. Acho que o ponto já ficou bastante claro na explicação de como funciona a criptografia. Eu só queria acrescentar com relação às funcionalidades da criptografia, né, fazer esse registro de que a criptografia não existe só, ela existe também, mas não só para garantir que o conteúdo da mensagem se mantenha confidencial, que ele se mantenha sigiloso, né? Para além do sigilo, que é uma garantia constitucional, no caso do Brasil e das democracias modernas, né? Tem também a exigência, né? a funcionalidade da criptografia da integridade da mensagem, quer dizer, por meio de um cálculo
você consegue estabelecer que toda a mensagem foi recebida e que aquela mensagem é a mensagem que foi enviada, que não houve uma alteração na parte da integridade. Uma questão essencial, que é a autenticação, né? Estabelecer que aquela pessoa que está acessando aquele sistema, que mandou aquela mensagem, que recebeu aquela mensagem, é aquela mesma pessoa. Né? Então, aí na autenticidade, a gente tem uma função completamente diferente da questão do sigilo, né? E que é essencial. E a questão da irretratabilidade, né? De você não poder se retratar, não poder dizer que não foi você que mandou aquela mensagem. Em todas essas 4 frentes, né, qualquer quebra da criptografia poderia trazer uma falta de confiança, nos termos precisos, né, seria uma vulnerabilidade, uma quebra da segurança, e a aparente falta de segurança, por si só, já é o suficiente para inviabilizar, por exemplo, como foi dado o exemplo, a própria existência da tecnologia, como foi o caso da BlackBerry e de vários outros sistemas utilizados. Né? A Veridiana trouxe para a gente o exemplo dos Estados Unidos, de onde surge, né, com grande força, a própria Fundação Fronteira Eletrônica, nos casos dos anos 90, das guerras criptográficas. E o que ficou evidenciado na experiência histórica dos Estados Unidos é que é impossível você estabelecer uma vulnerabilidade limitada. Uma vez que a vulnerabilidade existe, né, ela deve ser superada para que o sistema volte a ter a segurança e não explorada. Né? Se o próprio Estado, que detém o monopólio legítimo, do uso legítimo da força, né, que pode impor sanções, que pode restringir a liberdade, que pode manter as pessoas presas legitimamente, sabendo de uma vulnerabilidade desconhecida, mantém ela desconhecida para poder explorar, ou mesmo cria vulnerabilidades secretas nos códigos, né? O próprio Estado está colocando em risco não só os indivíduos que estão usando aquele sistema, mas a própria coletividade que usa toda aquela tecnologia e o próprio Estado. Né? Aqui, mais do que nunca, a gente pode problematizar a fronteira entre Estado e sociedade, porque se eu não tenho segurança para enviar as minhas mensagens, isso é crucial, porque o presidente da República, os secretários, os ministros de Estado, os julgadores, os legisladores, também não vão ter segurança para os assuntos de Estado. E é difícil a gente falar hoje em dia, né, de razoabilidade, do que a gente entende como óbvio, e até, né, a gente fica numa argumentação muito do conhecimento, falta um pouco da paixão, da emoção, do convencimento e dessa, enfim, de uma sedução para o argumento, mais do que apresentar o argumento em si. Mas o fato é que, para, por exemplo, perseguir legisladores corruptos ou agentes públicos corruptos, a gente não tem que jogar fora o bebê junto com a água suja, porque senão a gente estará fragilizando a nós mesmos. Então, para poder perseguir uma eventual denúncia de corrupção ou de tráfico de drogas ou até de um crime sexual, pedofilia, etc., se a gente culpabiliza o intermediário pela tecnologia, a gente perde toda a segurança da tecnologia, que não é limitada individualmente. Né? A EFF também usa uma analogia bastante forte para dizer que a robustez, a força de uma corrente, ela tem o grau da força do elo mais fraco e não dos elos mais fortes. Né? Você pensa em uma corrente, se um elo dessa corrente for frágil, você puxando com força em qualquer outro ponto, ela vai ceder naquele espaço, naquele gomo. Isso faz com que a gente não possa admitir nenhum gomo fraco, nenhum elo vulnerável, de outra forma, tudo vai ruir, aquela corrente não vai segurar aquele conteúdo, não vai garantir aquele sigilo, tampouco vai garantir a autenticidade se eu for usar um pagamento eletrônico, se eu for utilizar um serviço de troca de dinheiro eletrônico, sem saber que aquele dinheiro vai para o lugar certo, porque eu não sei se o que foi autenticado do outro lado está munido de um sistema evidentemente seguro. E a gente teve, ao longo da história, né, a gente até consegue traçar 2 épocas das criptoguerras. Né? Nos anos 90, de forma evidente, de forma clara, em que o Estado buscava esse sistema de uma guarda das chaves, né, como se o Estado quisesse garantir para si uma chave mestra que pudesse abrir
abrir todas as portas, se fosse necessário, por meios legítimos, mas que se demonstrou que não tinha como evitar que interesses ilegítimos chegassem à mesma chave. E depois, a partir dos anos 2000, como foi revelado também como parte das denúncias do Edward Snowden, que houve tentativas e até práticas de inserção de vulnerabilidades sigilosas nas tecnologias de criptografia. Então, você teve, enfim, alguns bugs, né, revelados nos últimos anos, incluindo no PHP, no SSL, que permitiam algumas vulnerabilidades que foram inseridas propositalmente. E isso é o Estado agindo ilegalmente na pretensão de garantir uma legalidade. E acho que a gente tem que, fica como desafio, né, essa mensagem de reforçar que não há porta dos fundos de uso limitado, né? Qualquer vulnerabilidade é uma vulnerabilidade e fica como antônimo da segurança. É isso, André. Paulo, muito obrigado. Obrigado a todos por essa rodada. Eu acho que não há uma corrente única de raciocínio. A gente viu vários aspectos desse mosaico, que é a questão da criptografia, uma questão mais técnica, uma questão mais relacionada à garantia de direitos fundamentais, outra também que leva em consideração o sucesso de investigações criminais, né? E a segunda pergunta vai um pouco nesse sentido, até dialogando com o começo da fala da Fernanda, sobre como a encriptação ponta a ponta terminou criando um novo paradigma para investigações policiais, né? E isso é bem a tônica de autoridades norte-americanas, né, que terminam encabeçando esse debate em torno da flexibilização ou de alternativas à criptografia em um contexto geopolítico. Quando os Estados Unidos se pronunciam em relação àquilo, termina criando uma reação em cadeia muito forte. Ainda que aqui no Brasil nós tenhamos também um cenário um tanto sensível, né? E eu vou fazer essa segunda pergunta acrescendo uma terceira pequena para quem fique à vontade para responder. E é o seguinte: autoridades policiais norte-americanas frequentemente afirmam que estão no escuro, né? A tônica do going dark, como eles gostam de falar. Quer dizer, não tem mais informações para que as investigações policiais criminais encaminhem. Estão no escuro em razão da criptografia nas comunicações, ou seja, afirmam que vem inviabilizando as investigações policiais. Até que ponto esse raciocínio faz sentido de que a criptografia forte põe em risco a segurança nacional? Já não há políticas entre o setor privado e as autoridades policiais no âmbito de investigações para que sejam cedidas informações? Certo? Essa seria a pergunta. É a terceira, porque eu acho que a nossa terceira que a gente idealizou, eu acho que não vai dar tempo. Mas muitos países estão se posicionando no sentido de regular, né, a encriptação. A Austrália agora está tramitando uma lei, por exemplo, onde vai obrigar que servidores de aplicação contribuam com investigações criminais, oferecendo soluções alternativas que não significam necessariamente backdoor, ou não significam necessariamente um man in the middle, mas que criem soluções criativas para solucionar esse impasse entre a falta de acesso às comunicações e a garantia ainda do sigilo das comunicações, ou da integridade, certificação, enfim, todos os aspectos que a encriptação garante. Mas a questão da regulação, acho que é uma tônica interessante para a gente abordar também, e queria saber um pouco como é que os painelistas pensam sobre isso. Bom, vamos lá. Vou tentar colocar alguns pontos, né, mais técnicos para a gente tentar pensar, mas uma coisa que eu gostaria de deixar aqui é que a possibilidade de fragilizar a criptografia por qualquer aplicativo que a gente pense, a gente pode, na verdade, produzir um efeito até o oposto, né? Que quem, de fato, esteja interessado em cometer um ato ilícito, ele passe-se a utilizar de outros meios de comunicação. Então, a partir do momento que você
fragiliza potencialmente a criptografia do aplicativo mais utilizado, que é o WhatsApp, nesse momento. Isso pode, na verdade, trazer um efeito oposto, de que as pessoas que realmente estão, né, ali querendo cometer um ilícito, eles vão migrar, sim, para outras soluções que existam, né, e que não estejam abaixo desse tipo de resolução, qualquer coisa do tipo, ou até mesmo, né, pensando que grandes grupos criminosos de organizações grandes assim teriam cacife, né, financeiro, inclusive para bancar o desenvolvimento de suas próprias aplicações que utilizassem seus próprios algoritmos criptográficos que não são conhecidos pela comunidade ampla, tanto dos criptólogos e comunidade no geral. Então, isso, na verdade, ele não vai... É uma medida que não resolve o problema. Na verdade, ele acaba repassando, tornando esse problema um outro problema, né, que é o fato de surgimento de outras aplicações que, potencialmente, nenhum de nós vamos conhecer, que sejam só para cometer ilícitos, e simplesmente a gente está enxugando o gelo, não está resolvendo o problema, né? Então, tecnicamente falando, isso não é uma coisa efetiva, né, na minha visão. Então, outra coisa que também é importante, lembrando um pouco, acho que do marco civil da internet, etc., alguns metadados já são pedidos que sejam armazenados por um período de tempo, seja 6 meses para aplicações, seja 1 ano para os ISPs, né? E esses metadados, eles são, né, podem ser fornecidos em caso de investigações criminosas e, com certeza, constituem provas, né, ou, pelo menos, indícios aí bastante importantes para qualquer investigação. Então, eu acredito que, por mais que você não tenha, às vezes, o conteúdo das mensagens, esses metadados eles também são pistas importantes que podem ser utilizadas, inclusive, por exemplo, você entender como que é a rede de comunicação de uma organização criminosa, com quais pessoas se comunica de forma mais frequente, qual é a duração dessas informações. Tudo isso, ele, de alguma forma, colabora, né, para que você faça uma investigação. E, por fim, né, também, eu acho que a gente tem que atrelar e não esquecer que existem outros métodos de investigação, como, por exemplo, colocar pessoas infiltradas, como era feito na época, sei lá, para desbaratinar a máfia, etc., que podem ser utilizados e devem continuar sendo utilizados, acho que no meio digital, de uma forma em geral. E acho que, falando um pouco, só para finalizar, a questão de regulação de criptografia, né, eu acho que é uma medida que é bastante assim controversa e que eu acredito que não tenha muita efetividade na prática, porque, por mais que você possa, de repente, regular, de alguma forma, o uso de algoritmos criptográficos, e não da criptografia em si, porque a criptografia é a área de estudo, então não faz sentido você dizer que não pode se estudar mais criptografia, né? Mas usar algoritmos criptográficos, seja uma coisa ilegal, alguma coisa regulada, isso não é... eu acredito que não seja efetivo, porque nós temos outras técnicas, como, por exemplo, a esteganografia, que eu não sei se alguém já ouviu falar disso, que é uma forma de você ocultar informações em outros tipos de arquivos. E isso já é utilizado, sim, pelo crime organizado. Então, você tem, de repente, uma informação, você criptografa essa informação, coloca dentro de uma imagem, essa imagem ela vai parecer exatamente igual à imagem original, mas ela está contendo uma informação tanto criptografada, ou, enfim, uma informação que precisa ser transmitida. E, com isso, essa imagem que contém esteganografia, não é possível você saber que tem uma mensagem por trás. Então, você tira, por um lado, torna ilegal, mas você tem outros métodos para burlar. Então, isso, na verdade, sempre vai estar correndo atrás da tecnologia. Tá bom? Então, obrigada. Já passo para a Veridiana. Então, vamos lá. Sobre a questão de a criptografia pôr em risco a segurança nacional.
Eu já falei na primeira resposta à primeira pergunta, e também tiveram outros comentários nesse sentido, de que ela, na verdade, em muitos momentos, serve para proteger a segurança nacional, né? O caso grego que eu citei aqui, entre 2004 e 2005, 100 membros da cúpula do governo tiveram suas comunicações espionadas pela NSA, membros que chegaram ao primeiro-ministro, ministro da Justiça, né? As revelações do Snowden também mostraram que uma série de comunicações críticas e governamentais ao redor do globo estavam sendo espionadas pela Agência de Segurança Nacional. Então, uma tecnologia de segurança das comunicações como essa, na verdade, trazem garantias para a segurança nacional nesse sentido, né, de que você não vai ser espionado por outros estados com capacidade tecnológica e poder geopolítico maior do que o seu. Além disso, quando vem questões sobre o combate ao terrorismo, etc., e que esse tipo de tecnologia traria complicações para essas ações, aí eu acho que se coloca mais num debate de proporcionalidade mesmo, em relação a se comprometer tecnologias de segurança é, de fato, a melhor maneira para garantir a segurança, inclusive no combate ao terrorismo. E aí, nesse sentido, eu acho que é interessante, né, a partir de elementos que a gente já conversou, num debate de adequação, a própria Natália, no debate de adequação, no sentido de, num teste de proporcionalidade, né, se a medida que a gente está adotando, que é a criação de vulnerabilidade, ela é apropriada para a gente chegar ao fim, que é garantir a segurança. A própria Natália já comentou de que a criação de vulnerabilidades em uma aplicação ou em uma tecnologia não impede que quem tem mais recursos e, de fato, más intenções, se valha ou de outras aplicações ou desenvolva outras soluções tecnológicas para fazer exatamente o que se quer. Então, nesse sentido, não seria absolutamente adequado. Em termos de necessidade, a gente entra na pergunta do André de se não existem outros meios de cooperação já estabelecidos ou outros dados, né, em que se possa ter acesso, que são menos gravosos à garantia para garantir a segurança do que a criação de vulnerabilidades na criptografia. Então, também a Natália já comentou nesse sentido, de que muito se pode fazer já com acesso aos metadados, isso é garantido, enfim, na nossa legislação aqui. Além disso, já existe também, já se faz infiltração de agentes em grupos, mesmo com criptografia de ponta a ponta, em que, por eles estarem nesse grupo, conseguem ter acesso às mensagens, a própria interceptação telefônica. Claro que hoje as pessoas acabam não utilizando o telefone, dependendo do que se trata do assunto da conversa, mas... além do próprio conteúdo decodificado das mensagens, quando se tem acesso ao dispositivo por meio de uma busca e apreensão, etc., né, devidamente autorizada, em que você tem acesso ao dispositivo e aí você consegue verificar também o conteúdo das mensagens. Então, é claro que seria muito mais fácil, talvez, criar mecanismos que vulnerabilizem a criptografia, tornaria a investigação mais rápida, talvez, mas num teste, né, seja de adequação dessa medida para pegar, de fato, quem está mal intencionado e grandes organizações criminosas com recursos para usar outras aplicações e driblar esses mecanismos, e o fato de existirem outros meios menos gravosos, colocar em segurança, né, colocar em risco a segurança da população em geral que utiliza esses mecanismos, em nome de algumas investigações que poderiam driblar esses mecanismos, não parece proporcional, digamos assim, em sentido estrito, considerando que existem outros meios. E aí, em relação à regulação da tecnologia, é interessante lembrar, por exemplo, que nos Estados Unidos, também mais ou menos nessa época, na década de 90, foi também quebrado, né, um padrão em que a criptografia era considerada munição e tinha restrições de exportação regulada nesse sentido, né? E na época, o que levantou isso foi, inclusive, uma ação da qual a Electronic Frontier Foundation participou, em que se verificou que o código criado pelo desenvolvedor era considerado liberdade de expressão, então ele não poderia ser restringido de querer publicar esse código na internet, porque publicá-lo na internet seria considerado exportação e ele teria que pedir autorização para o governo dos Estados Unidos para isso. Mas, na época, antes disso, a gente comenta que o
Netscape tinha uma versão do navegador que tinha uma criptografia um pouco mais forte. Só que, para você poder utilizar essa versão, você tinha que clicar numa caixinha lá dizendo que você estava nos Estados Unidos ou no Canadá. Porque, se você não tivesse, seria considerado uma exportação desse tipo de criptografia mais forte, e aí você não poderia utilizar, você teria que utilizar uma versão menos forte, digamos assim. E aí isso para a gente parece idiota, né? Bom, qualquer um ia lá e clicava na caixinha e dizia, não, estou nos Estados Unidos e no Canadá e vou usar a versão mais forte. Por que eu estou contando isso? Porque soluções tecnológicas que hoje não parecem idiotas para nós, para garantir uma regulação em cima da tecnologia, talvez em muito pouco tempo pareçam idiota como essa, né? Então, a nossa corrida para regular soluções tecnológicas no sentido de garantir a segurança, ela perde, né, no ritmo, muitas vezes, muito rápido em relação às outras soluções tecnológicas que já existem ou podem ser criadas. Então, talvez a melhor solução, ou, nesse sentido, a melhor solução parece não ser a regulação da tecnologia em si, mas pensar os outros mecanismos e as outras soluções que a gente já tem disponíveis, que, combinadas, nos levam ao resultado que nos interessa, ao invés de insistir em regulações como a da Austrália, por exemplo, que é super genérica e que pode levar, sim, a permitir que que autoridades estabeleçam a qualquer, por exemplo, criador ou desenvolvedor de aplicações que criem sistemas, enfim, de vulnerabilidades e malwares, etc., que coloquem em risco a segurança da sociedade como um todo. É isso. Alô. Bom, eu preciso falar o seguinte, que, de fato, os metadados, eles são importantes, eles ajudam na investigação, mas, nessas investigações de casos graves, de organizações criminosas, como eu falei, a comunicação é muito relevante, o conteúdo é muito importante, sim. E, se as autoridades públicas não conseguirem ter acesso a esse tipo de dado, a segurança nacional fica comprometida, sim. Embora existam outras formas, claro, de investigação, o agente infiltrado é uma técnica de investigação que demora muito tempo, porque é necessário que aquele agente infiltrado ganhe a confiança do grupo. Muitas vezes, ele tem que ser autorizado pelo juiz até a cometer pequenos delitos, porque ele vai ter que provar que ele, de fato, faz parte da organização. Essa técnica não resolve para crimes que estão sendo cometidos agora ou iminentemente, porque eu não vou ter como infiltrar uma pessoa nesse momento. Por isso que a gente precisa, sim, do conteúdo. Agora, quando houve toda essa questão do WhatsApp, o MPF foi convidado a participar da audiência pública e nós fomos investigar, né, o que poderia ser feito para obter esse conteúdo sem o backdoor, porque, pelo que eu entendi que foi explicado aqui, o backdoor instalaria uma vulnerabilidade que já ficaria lá pré-instalada, né? E por isso que pode vazar essa informação e outras pessoas poderiam usar. Então, nós fomos buscar essa técnica do man in the middle, que poderia ser usado no caso, né, do mensageiro eletrônico, só que depende da colaboração da empresa. Até depois queria que a Natália explicasse mesmo, né, como é o man in the middle e por que ele não é um backdoor. Mas seria isso, a gente precisaria da colaboração da empresa e seria utilizada em casos específicos e não de forma genérica. Então, não seria uma forma, não colocaria em risco a segurança pública, porque, né, de todo mundo, porque seria utilizado para casos específicos, com uma autorização judicial específica, naquela comunicação específica. A gente também compreende que, se começa a usar, então o WhatsApp está colaborando, qual a tendência? Que a criminalidade migre para outros aplicativos, muitos até nem com sede no Brasil, nem com braço aqui, talvez até dificultasse a investigação nesses outros, ou, como foi falado, que os grupos pudessem criar o seu próprio aplicativo, já que o Signal é aberto, né? Tem o código aberto e poderia ser utilizado. Mas não são todas as organizações que são tão poderosas assim para criar esse
um código entre eles, e também levaria um tempo, né? Pelo menos a gente aproveitaria essa técnica de investigação por um tempo. Agora, o que a gente analisou também é que a questão da internet aqui no Brasil não está submetida à Anatel, por exemplo. Não tem uma regulação, né? Até porque tem esse princípio, a internet não teria que ser regulada, tal. Mas, no fim, vai ter que ser regulada, assim, porque todos os direitos para funcionarem na sociedade vão precisar de uma regulação, nem que seja mínima. Na verdade, não é uma opção nossa, dos agentes de investigação, vai ser uma opção da sociedade, porque é o Congresso que vai ter que decidir como vai ser isso. Como foi dito, na Austrália tem esse projeto de lei, sim, de que tenha que ser entregue o conteúdo sem a criptografia. No UK, né, Reino Unido, já existe uma lei, é que a gente não tem notícia de que ela tenha sido aplicada, para que o conteúdo, a empresa tem que dar um jeito de entregar esse conteúdo descriptografado para as autoridades, é que a gente não sabe ainda se não temos notícia de que já tenha sido utilizado. E há outros países que seguiram outro caminho. A Alemanha e a Holanda, por exemplo, eles estão incentivando o hacking governamental, ou seja, pesquisa para que o governo, né, eles têm uma regulação nesse sentido, para que o governo possa desenvolver essas técnicas de o próprio governo conseguir achar as vulnerabilidades, ou hackear um site, ou infiltrar um malware, para conseguir obter esse conteúdo, quando não é possível ter acesso direto ao dispositivo da pessoa, o celular, tal. Porque isso só vai ser possível quando você já desvendou, quando você já vai dar a busca e prender a pessoa. Enquanto você está monitorando a organização criminosa, não tem como, a gente precisa da comunicação. Agora, vai ser um caminho que depende de discussão mesmo, por isso que é importante fóruns como este aqui, para saber qual caminho o Brasil vai trilhar. Mas, assim, fatalmente, vai haver algum tipo de regulação. Obrigado, Fernanda. Quer comentar logo? Comentar só rapidinho, né, já que ela me citou para falar o que é o man in the middle. Na verdade, o man in the middle é uma forma de ataque, né, onde você intercepta basicamente o fluxo de dados e você retém, você pode tanto ou reter isso e guardar esses dados num nó intermediário, que é o homem do meio, né, nesse caso, simplesmente você guarda isso e repassa como se nada estivesse acontecendo também para o destino final, né, e vai armazenando isso, ou até pode, nesse nó do meio, você pode alterar alguns dados também e enviar uma informação diferenciada para o outro nó intermediário. Por que isso não é um backdoor? Na verdade, porque você vai utilizar no momento do fluxo da comunicação mesmo dos dados. Então, ele não vai alterar em si o dispositivo, né, ou a aplicação, né? Então, você vai pegar no fluxo esse dado. Não necessariamente, talvez, essa situação funcionaria, né? Acho que você até falou que o WhatsApp necessitaria ser, né, instado para ajudar nisso, porque se os dados estiverem criptografados, de qualquer forma, se você recolhe esses dados, você continua não tendo acesso à mensagem. Então, você, de alguma forma, teria que fazer com que o mensageiro não criptografasse essas mensagens para você interceptar no meio do caminho essas mensagens descriptografadas, né? Pelo menos da forma como eu entendo. Quer fazer comentário? É porque, da forma como explicaram para a gente, com a colaboração da empresa, a empresa teria a outra chave, né? Então, teria como descriptografar, receber, enviar para os agentes de segurança e repassar, né, enganando o receptor. Então, seria dessa forma. Claro que precisa da colaboração da empresa. A gente não tem uma regulação que obrigue a empresa a fazer isso hoje, porque a internet está fora da regulação. Mas aí é que está. É um caminho que o legislador que tem que ver o que vai ser feito.
Eu acho que são pontos super interessantes. Eu vou ter que deixar meu lado mais libertário falar um pouco. A gente coloca aqui princípios muito que se batem, né? Como é que você consegue, né, ter a segurança pública, mas você também coloca em questão um princípio que é do individualismo, né, da privacidade, da autonomia do indivíduo dentro do Estado, e em função da proteção da coletividade maior, né, da coletividade de toda a sociedade. Isso é muito difícil você colocar nessa balança, né, o que é mais importante, porque, no final, né, se você... E aí é o começo de todo o Estado. Claro que eu não estou nem um pouco chamando o Brasil de Estado totalitário ou outros Estados que adotaram essas regulações, mas a partir do momento que o Estado ele tem acesso a um começo, por que ele não vai querer ter acesso a tudo? E aí é uma questão muito difícil de se resolver, né? Porque como é que você limita a obtenção dessas informações pelo Estado? E como é que você protege o indivíduo disso, né? De alguma atitude autoritária do seu Estado que pede as suas informações? Isso é uma discussão muito, muito longa e profunda, porque como é que você, de novo, dá o poder ao indivíduo de ter as suas informações, né? Por que hoje as autoridades elas têm que pedir para o Google, para o WhatsApp ou para o Facebook? Isso porque eles são pools de empresas, né, que organizam as informações. E se o indivíduo tivesse as suas informações? E se o indivíduo fosse dono e tivesse o poder de compartilhar as suas informações? A gente nem estaria nessa discussão, porque você teria que pedir diretamente para o indivíduo. Então, é um pouco do que a gente estuda, né, do que a gente vê com toda essa tecnologia, né, que vem surgindo, né, de DLTs e blockchain, é justamente o retorno do empoderamento do indivíduo. Então, por que o Google tem que ganhar dinheiro com as minhas informações? Por que eu não posso ganhar dinheiro com a venda das minhas informações e vender para quem eu quiser? Né? Por que eu tenho que ser... por que toda vez que eu abro o meu Facebook, eu sou enxurrada com propagandas de... Puta, eu pesquisei comprar um tênis, e aí tem milhares de propagandas de comprar da Netshoes, por exemplo, entendeu? Então, é uma questão muito mais profunda que a gente estuda, e novamente, a gente nem estaria aqui nessa discussão se a gente empoderasse novamente o indivíduo. E aí eu acho vai muito do bom senso de todas as empresas de cooperar com as autoridades frente a alguma coisa errada que está acontecendo. Ontem eu estava assistindo a palestra que aconteceu sobre o Cloud Act. Eu não conhecia muito sobre esse Act lá dos Estados Unidos, e me parece extremamente benéfico para, por exemplo, facilitar a chegada de informações às autoridades, com o Executive Agreement. Então, que é entre órgãos, né, de autoridades, mas por que não expandi-lo para também a cooperação entre privado e público? Então, me pareceu fazer muito sentido. Em relação à regulação, queria trazer um pouco do histórico. A internet ela surgiu em 1969 e ela foi regulada no Brasil em 2014. O Uber surgiu em 2009 e foi regulado só em 2017. Nas redes sociais, né, que surgiram em 2004, nem ao menos são alvo de regulação ou são pouco tocadas na regulação do Marco Civil. Então, para você regular uma tecnologia é muito complexo. Como é que a gente teve algumas iniciativas de regular blockchain e criptoativos, mas como é que você regula algo que você nem ao menos entende? Então, eu acho muito complicado você regular uma tecnologia que você não consegue colocar, né, em uma lei, em alguma regulação, amplamente todos os aspectos dessa tecnologia, né? Então, eu acho muito difícil você realmente regular a tecnologia. Você vê pelo histórico que demorou-se anos e anos, e aí foi preciso um escândalo da NSA para regular a internet, senão provavelmente demoraria muito mais. Então,
o meu contraponto, né, como advogada, é que realmente a gente precisa, primeiro, entender todos os aspectos da tecnologia e para depois pensar, ao menos, em regular alguma coisa. Vocês estão me provocando. Vamos acordar, então. Bom, acho que a gente está usando o termo regulação aqui de formas distintas do meu entendimento da regulação, né? Começando por esse ponto, né, da necessidade de regulação da internet, para depois falar da questão do going dark. Né? O Boaventura de Souza Santos, ele fala que se o Estado só conseguir enxergar na sociedade aquilo que é quadrado, que ele consegue se enquadrar nas regras que o Estado dá como legitimidade para reconhecer os interesses, ele vai deixar de fora tudo aquilo que for esférico, que for circular, tudo aquilo que tiver uma forma variável. Né? Se o Estado só consegue reconhecer o interesse de quem vai até Brasília, de quem vai até o Congresso para falar, todo mundo que não tem dinheiro, que não tem força, que não tem capacidade para ir até o Congresso não vai conseguir ser reconhecido. Então, o papel do Estado é ir atrás dessa diversidade, da sociedade, e reconhecer os interesses, porque o Estado não é monotemático, né? Ele tem que promover a diversidade, está no nosso comando constitucional, enfim. Então, a gente dizer que eu só vou regular quando eu entender completamente é muito fácil. Eu entendo que é isso aqui, eu fecho nesse conceito, tudo que estiver fora desse conceito está ilegal e acabou. Né? Com essa abordagem de regulação, a gente mata facilmente um monte de coisas. E pensando, por exemplo, em outra forma de regular, né? Toda a ideia da neutralidade de rede, por exemplo, para falar de um outro aspecto não criptográfico, é justamente promover a inovação, porque a gente não sabe o que vai ser de inovação, porque, afinal de contas, é algo que vai ser criado e que ainda não existe. Se a gente não garantir hoje que as inovações possam acontecer, elas nunca vão acontecer. Né? Então, a ideia da regulação para a criptografia tem que ser uma regulação que promova a liberdade, não uma regulação que encerre, que feche a criptografia naquilo que ela é hoje. Então, por exemplo, vai dizer que a internet não tem regulação, a criptografia não tem regulação, as redes sociais não têm regulação. Tem regulação. Tem uma norma legal que juridicamente diz expressamente que é obrigatório. O que não é obrigatório pode ser feito ou não. Né? O direito está aí. A partir do momento que você tem um entendimento jurídico de liberdade, igualdade e fraternidade, você pode resolver qualquer coisa com esses princípios. E, a partir daí, claro, vai haver muita divergência. O que a gente não tem é concordância com relação a como que aquela regra se aplica nessa situação, mas tem uma regra. E, inclusive, a gente tem regras expressas, por exemplo, no Marco Civil da Internet, para falar de responsabilidade de provedores de serviço, que é a da não responsabilização. Isso é diferente de falar que não tem regra. Existe uma regra que diz que ele não vai responder, que a responsabilidade tem que ser colocada em outro espaço. Isso, claro, não é consensual, é questionado. Hoje, esse debate, que pode ser refeito no Congresso, mas ele está colocado no STF. Né? A gente tem a ADI e a ADPF discutindo a questão da criptografia, particularmente no WhatsApp. E, nesses pontos, né, o Judiciário, enfim, teve todo um debate nas audiências públicas realizadas ano passado. Uma questão importante é entender que, quando a gente falava da lei de interceptação de dados, na ligação telefônica, o dado ele é efêmero. Se o que foi dito ao telefone, o que eu estou falando aqui, por exemplo, não for gravado, acabou imediatamente, aquele conteúdo some, ele desaparece, ele não pode ser resgatado propriamente. Alguém pode relatar, mas ele em si não vai ser resgatado, que é diferente de uma carta, é diferente de um livro, cujo conteúdo é estático e permanente. Quando a gente passa para dados digitais, a mensagem, em regra, ela é permanente. E, em verdade, a mensagem em si só é criminosa, ela tende a ser criminosa, quanto mais permanente ela for. Ela vai ser, na verdade, um instrumento para investigação de um crime presencial. Né? Isso a gente pode usar bem o exemplo de um vídeo de uma violência sexual contra crianças. Né? A gravação da violência contra crianças não é a violência contra a criança.
É uma nova violência, mas ela em si é diferente do ato que, de fato, aconteceu. Né? E a gente não pode ignorar, por exemplo, que no Brasil a gente tem uma série de violências contra a criança acontecendo nas ruas. E imaginar que, atacando a internet, a gente vai resolver todos os crimes, em especial fazendo com que o Estado atue de forma mais sigilosa e menos transparente, por exemplo, promovendo novas vulnerabilidades, né, por meio de abusos que não possam ser verificados. Né? É nesse Estado que a gente quer ver. Usar uma analogia aqui. Eu comparo, por exemplo, a quebra da criptografia ou a inserção de vulnerabilidades ao instrumental da tortura. Por meio da tortura, eu consigo obter muitas informações de um suspeito. É assim que a gente vai trabalhar para poder resolver crimes graves. Está acontecendo um ataque agora, eu não sei onde, para salvar a vida de crianças. Eu posso torturar esse sujeito? E aí resolver o crime? Né? Existe uma regra dizendo que é melhor não. Né? Até porque o resultado não vai ser garantido. E isso vale para a tortura também, assim como vale para a quebra da criptografia. Né? Pedi só mais 30 segundinhos para dizer que, com relação ao Going Dark, né, a falta de dados, isso é uma falsidade, uma falácia muito evidente. Hoje a gente tem uma profusão na produção de dados. Nunca houve tantos dados produzidos pelos indivíduos à disposição do Estado. Né? A internet é, como o Serginho gosta de falar, né, uma rede de controle. Ela registra onde eu estou, onde eu pretendo estar, com quem eu estava conversando. Né? Por meio da internet, dos meus dados digitais, você consegue saber que horas que eu saí de casa hoje, pela localização que o meu celular registra. Isso não existia há 20 anos. Nesse contexto, eu tenho mais dados e não menos dados. E o que a gente não pode é cair na falácia de facilitar a busca por esses dados, porque eles vão atuar não só no indivíduo que está sendo observado, mas imediatamente em toda a sociedade. É isso. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado a todo mundo. Vamos abrir agora para perguntas. Queria só fazer um comentário antes sobre essa rodada. Foi interessante como a ideia de regulação para cada participante soou diferente, né? E quando eu falei sobre a regulação da Austrália, por exemplo, eu terminei dando a linha de uma regulação mais restritiva, mas na minha cabeça eu estava pensando tanto em regulação restritiva quanto garantista em relação a liberdades individuais, né? Estava pensando, por exemplo, no exemplo do Marco Civil, né, que surge para suprir uma lacuna de regulação antes que uma regulação criminalista surja. Né? Então, estabelecemos um marco civil, um marco garantista, e, de repente, essa possibilidade também possa ser posta para a criptografia. Não sei, é uma pergunta. E, com isso, a gente abre para a participação do público. Vamos abrir para 2 ou 3 perguntas muito breves, certo? E também peço para os participantes que também sejam bem concisos. A gente não vai fazer mais rodadas de 7 a 8 minutos. Vamos fazer rodadas de, vamos dizer, 2 ou 3. Tá legal? Pronto. Eu vou tentar ser concisa. Na verdade, é uma provocação mais... que assim, a gente está aqui discutindo com um conceito X de crime, um conceito Y de direitos humanos. Será que não seria o caso da gente repensar o conceito de crime? E aí eu vou tentar ser concisa porque talvez para explicar o que eu quero dizer, eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer com repensar o conceito de crime. Vocês estão aqui utilizando os conceitos clássicos de crime, mas assim, se a gente for pensar no futuro do crime, o crime vai ser cometido pela internet. Tem um autor que chama Shane Harris, ele começa um livro dele, que eu acho que é o @war, mencionando um caso que ele chama um monte de empresas para o Salão Oval dos Estados Unidos, e os caras ficam assim, de cabelo em pé. Tipo, o que nós todos estamos fazendo aqui? Aconteceu uma coisa muito grave. Acho que a China, ou a Coreia do Norte, não me lembro bem, tinha invadido, porque ele também cita um exemplo do Coreia do Norte, eu não lembro qual que é, tinha invadido essas empresas, e essas empresas estavam pesquisando coisas sobre bombas ou um avião muito moderno de guerra, e eram feitas por várias empresas, e eles conseguiram pegar esses dados e conseguiram, por exemplo, montar essa bomba na Coreia do Norte.
Quer dizer, a gente tem que eu acho que o Paulo falou um pouco, a gente também tem que repensar. A gente está pensando aqui, está discutindo num conceito antigo de crime, mas assim, os crimes vão começar a ser feitos também pela internet. Então, abrir essas vulnerabilidades vai facilitar também novos crimes, novas violações de direitos humanos. Então, eu queria só dar essa provocação assim, de também repensar o conceito de crime num novo paradigma. É isso. Boa tarde, eu sou Fernando Gardinalho, estou aqui representando o IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, e acho que eu tenho uma pergunta e uma provocação, que eu acho que estão bem conectadas à pergunta da colega aqui. A primeira pergunta que eu faço a todos vocês, e é uma pergunta, eu não concordo, talvez, com ela e com as opiniões que serão dadas aqui, seria possível pensar em uma flexibilização, em uma possível quebra de criptografia para determinadas hipóteses de crimes mais graves? Se sim, como compatibilizar isso com a necessidade de garantia da privacidade em relação a todas as outras pessoas e a todas as outras questões que não têm envolvimento com crimes graves e que talvez são uma parcela diminuta do fluxo de comunicações que nós temos aqui ocorrendo diariamente. E a provocação que eu faço é o seguinte, e relacionado a essa pergunta. Em diversos, e eu faço essa pergunta até pensando um pouco, trazendo um pouco da experiência penal e processual penal. Muitas vezes nós, pensando o direito aqui no Brasil, importamos muitas ideias de fora. Um exemplo, sem tecer maiores considerações, é a colaboração processual. Foi trazida de fora e isso gerou alguns problemas em sua implementação aqui no Brasil. Temos ainda hoje, precisamos repensar, etc. E eu ouvi a mesa falar muito em terrorismo, segurança nacional. E aí eu provoco vocês no seguinte sentido: será que nós não temos que ter um pouco de cuidado ao pensar essas questões, que, muito, no fundo, são questões universais, criptografia extravasa o Brasil, mas pensando para internalizar a operacionalização disso aqui, será que nós não devemos, de alguma maneira, adaptar essas ideias, pensando que o Brasil hoje tem uma massa de encarcerados por crimes como tráfico, roubo, furto, homicídio, e que as hipóteses de crime organizado, que nós ainda estamos cambaleando um pouco em entender o que é uma organização criminosa ou não é, apesar de dominar os noticiários, são uma porcentagem diminuta da massa que realmente criminal, de encarcerados e do problema que nós temos aqui de investigação e de justiça criminal. Obrigado. Oi, Yuri Alexandro. Não vou falar que eu sou da RNP, porque eu não estou falando pela RNP. Tá? Na verdade, eu vou trazer aqui alguns questionamentos de maneira bem breve, que não são conclusivos, até porque eu, particularmente, não tenho uma opinião formada sobre todo esse tema, e eu acho que é justamente a importância desse debate aqui. Mas, por exemplo, já dialogando com a fala da procuradora, no artigo 5º da Constituição, a gente tem a questão do sigilo, inviolabilidade das comunicações telegráficas, telefônicas, etc. e tal, salvo quando, por um juízo, né, é necessário para algum tipo de investigação criminal, etc. e tal. A questão toda, que eu acho que dialoga com o restante da mesa, é justamente o propósito disso, que pode ser utilizado tanto para questões de perseguição política, né, como também, em outros casos, para resolver, enfim, elucidar atividades de organizações criminosas que não poderiam ser feitas se não tivesse acesso ao conteúdo em si daquela comunicação, né? E aí, justamente, eu queria, à luz dessa questão do artigo 5º da Constituição, onde, apesar de não explicitamente falar de comunicações eletrônicas em si, mas fala de a inviabilidade das comunicações de uma maneira em geral, como essa dicotomia vai trabalhar para que a gente não fique também à mercê do abuso de autoridade de juízes ou de autoridades policiais para cometer determinados tipos de abuso, como aconteceu, por exemplo, recentemente, em questões de natureza política, né? E aí não vou citar nem o fato, nem o juiz em si, porque, enfim, não convém aqui. Mas que
esse receio, vamos falar assim, de que aconteça o uso dessa inviolabilidade das comunicações para determinados fins, também já acontece hoje quando se quebra sigilo de, enfim, ligações telefônicas ou o próprio grampo telefônico em si. Obrigado. Rapidinho, prometo. Então, eu queria dizer que é muito importante, né, o MP falar que entende que o backdoor é ruim nesse momento, mas que, assim, se pedir para a Nath comentar sobre isso, se criptografia ponta a ponta assimétrica pressupõe que só através do acesso à chave privada eu vou ser capaz de acessar o conteúdo daquelas mensagens, qualquer ataque de man in the middle que vai ser viabilizado pela empresa pressupõe colocar um backdoor no aplicativo. Se a Nath puder comentar sobre isso. Bem, na verdade, a gente vai ter que ser super breve, porque às 2 horas tem a sessão principal e vocês ainda precisam comer. Pois fazer esse comentário, porque abrimos para 2, 3 super breve, ninguém foi breve. A gente abriu para uma quarta e agora tem uma quinta, então assim, eu deixo com o apoio. Vai lá, mas aí não retorna. Não, rapidamente, eu queria só dizer que eu concordo completamente com o que a Natália falou aqui, com o que as duas Natálias, né, eu acho, falaram aqui. Essa questão da criptografia, a gente tem que defender a criptografia como uma ferramenta para o cidadão. Eu queria convidar todo mundo a ler um texto do Phil Zimmermann, o autor do GPG, ou do PGP, uma ferramenta de criptografia que foi desenvolvida há mais de 25 anos. Leiam o texto dele, onde ele explica por que ele escreveu o PGP. Eu só quero deixar esse comentário. E dizer que, do ponto de vista do governo, quando a gente pensa em criptografia, a gente falou de backdoor, a gente não está vendo que técnicas de criptografia elas são parte da cadeia. Né? A gente tem dispositivos nas pontas, sistemas operacionais e hardware que a gente sabe que notoriamente são fragilizados por backdoor. A EFF, alguns anos atrás, mostrou que os chips da Intel têm um microprocessador que eles chamam de ME, de motor de gerenciamento, que notadamente é um backdoor instalado em todos os chips da Intel que a gente tem em todos os computadores. Então, quando o governo quer quebrar a criptografia, na verdade, eu vejo como um grande tiro no pé, porque as comunicações do governo também, muitas vezes, passam por WhatsApp. A gente vê um monte de congressista usando o WhatsApp. Obrigado. Pedir só super breve. Bom, também fiquem à vontade os participantes para responder, se se sentirem contemplados pela fala de outra pessoa, então também fiquem à vontade. Nath, quer fazer um comentário? Vou fazer um comentário bem rapidinho, acho que só para reforçar novamente a questão a fragilidade da criptografia não é, acho que, uma solução que deveria ser pensada de forma nenhuma. Não sei, o rapaz do IBC Cream, né, estava falando aí, eu não lembro exatamente a pergunta dele, mas não num processo criminal específico, ele está aqui se é possível, de repente, num processo específico, desabilitar para uma pessoa específica. Tecnicamente falando, até se poderia pensar em algumas soluções nesse sentido, porém, isso, de qualquer forma, fragiliza o sistema, né? Porque toda essa complexidade, quanto mais complexidade a gente insere no sistema, né, isso traz mais potenciais problemas de segurança, maiores vulnerabilidades, porque nem todos os problemas de segurança são colocados, são backdoors propositais que estão lá. E, sim, existem muitos problemas de segurança que são coisas acidentais que foram deixadas, que não foram observadas no desenvolvimento de uma aplicação. Então, quando você complexifica muito uma aplicação, a tendência é que tenha muito mais vulnerabilidades. Então, isso, na verdade, fragiliza o sistema como um todo. Bem como o colega último colocou aí, a criptografia é uma parte de todo um sistema seguro. Ele não é o sistema em si. Então, como eu falei, são 3 serviços básicos que a gente pensa, e a criptografia ele assegura apenas uma parte disso, não assegura toda a cadeia, né, da segurança da informação. Então, a gente tem tantas outras técnicas que estão também em conjunto com isso. O do Gustavo, eu acho que a gente depois pode falar, mas pode ser que sim, pode ser que não, as duas respostas são possíveis, né? Isso, como o WhatsApp em si, apesar de
dizer que os algoritmos do Signal, que é um algoritmo aberto e conhecido, a gente não tem absoluta certeza que a implementação, qual que é a implementação que se utiliza. Isso também é um problema quando a gente está lidando com sistemas de comunicação, porque, por excelência, todo sistema criptográfico ele deveria ser aberto ao escrutínio público. Então, os algoritmos eles precisam ser abertos, eles precisam ser estudados por estudiosos para entender as vulnerabilidades que existem. E, no caso do WhatsApp, é um caso que a gente só tem acesso ao que está escrito no white paper deles, a gente não tem acesso a esse código, a gente não tem certeza, de fato, de como que é implementado. Tá? Oi. Bom, rapidamente, então. Em relação a... Acho que é interessante citar que o PGP foi uma das tecnologias desenvolvidas até no contexto das discussões dos Estados Unidos do Clipper Chip, como uma solução de, bom, se vão fazer isso com aquele chip, mas tem essa solução que pode ser utilizada alternativamente, já num argumento também de que a gente regula uma parte, mas não necessariamente a gente vai, com isso, impedir alternativas e soluções, inclusive fora do nosso país. E quando eu falo regulação, eu estou falando criar restrições à criptografia, porque sem ou criar restrições ou criar obrigações em termos de acesso excepcional, etc. Porque, sem dúvida, concordo que a internet hoje já tem uma série de regulações que se aplicam, não só o Marco Civil, mas Código de Defesa do Consumidor, entre tantas outras. Em relação a pergunta de é possível quebrar só para os crimes mais graves ou só para alguns, isso tem relação com as premissas que eu falei rapidamente no início da minha fala, de que, primeiro, é muito difícil você manter, de fato, essas vulnerabilidades sob controle das autoridades que poderiam utilizá-las, só elas, a partir de um devido processo legal estabelecido. Por mais garantias que se estabeleçam para cercar e impedir que isso seja utilizado de forma maliciosa, a gente já tem exemplos de usos maliciosos disso, né? Eu falei aqui do caso da Grécia, falei aqui do caso da CIA, que vazaram os documentos de acessos excepcionais que a CIA se utilizava e que poderiam ser utilizados de forma maliciosa. A própria confusão que teve com o WannaCry, o ransomware WannaCry, existem discussões de que isso também era uma vulnerabilidade utilizada pela Agência de Segurança. Então, essas vulnerabilidades elas não ficam sob controle. Então, a partir de uma avaliação de necessidade e proporcionalidade, não parece ser a melhor solução lidar com isso, criando vulnerabilidades que não vão ficar fechadas a 7 chaves, só com todos os agentes de segurança que são absolutamente comprometidos com todos os direitos humanos. Então, é melhor pensar em outras soluções e a combinação de outras soluções para lidar com esses desafios. Enfim, esses eram... em relação à questão do WhatsApp, de fato, a gente tem essas questões, mas a gente sabe que na troca, por exemplo, de chaves, num ataque de man in the middle, pelas informações que a gente tem, haveria, de uma certa forma, notificação ao usuário de que houve uma alteração do safety number ou da chave. E esse é um mecanismo de segurança do sistema que eu também não acho que a gente deveria comprometer, porque isso compromete, para além de uma investigação, isso compromete a comunicação em geral. Então, de alguma forma, também seria possível se verificar que houve alguma mudança ali que levantaria a lebre, pelo menos para quem está usando o aplicativo de forma maliciosa. Bom, de todas essas perguntas aí, eu queria dizer que o governo não está querendo quebrar a criptografia. Todo mundo já entendeu que a criptografia é importante, inclusive para o governo, inclusive e para todas as pessoas. O que os agentes de segurança precisam é dar um jeito de obter a comunicação, porque, embora ao futuro da internet vai haver outros tipos de crimes antes impensáveis, o próprio ataque do WannaCry já foi um susto, né, que não para nós, né, mas para várias autoridades aqui no país que não estavam ligados no que está acontecendo na internet, para começar a despertar para isso.
a gente tem que lidar com essa criminalidade do dia a dia que está na rua, assim, que se comunica e planeja crimes, homicídios, tráfico, e gera mais violência, e a gente sabe a crise de violência que a gente está atravessando. Então, é isso, nós precisamos de meios para obter essa comunicação. Cada vez que eu ouço, eu me convenço mais que o man in the middle não é uma vulnerabilidade, que não vai atingir todo mundo, que pode ser utilizado para uma investigação específica. Envolve cooperação da empresa, envolve modificação do aplicativo, envolve modificação, inclusive, nessa questão da segurança. Talvez não seja uma coisa tão simples, e a gente sabe que a consequência disso também é a migração para outros. E aí a gente vai ter que ficar indo conversar com cada um para fazer essa colaboração. Talvez seja efetivo em alguns casos, não seja uma resposta definitiva, ao mesmo tempo que a alternativa de permitir que o governo insira malwares e regule essa forma, até para proteger o direito da pessoa que está sendo invadida, porque a hora que o malware é instalado no celular da pessoa, é a vida inteira da pessoa, não só aquilo que a gente pretende investigar. Então, nesse sentido, também é importante, como o Ramiro ressaltou, que haja uma regulação para proteger as pessoas. Então, talvez esse seja um caminho bom também a ser trilhado, e que isso depende de muito debate. Só queria fazer uma contribuição rápida em relação a crime, né? Eu acho que foi a primeira pergunta. Quando você pega, né, a maioria dos crimes que são cometidos pela internet, eles não são novos, são crimes que já estão tipificados, né? Só que o meio pelo qual eles são cometidos é diferente, é a internet. Então, o roubo, né? A gente escuta muito falar de phishing, né? Que é você conseguir os dados de uma pessoa, né, e entrar na conta dela e conseguir subtrair uma quantia, nada mais é do que o roubo, só que ele está sendo perpetrado por meio da internet. Quando você faz uma extorsão, né? Quando você, por exemplo, tem a situação do WannaCry, você, ao invés de fazer extorsão fisicamente, você faz a extorsão via mensagens, né? Você bloqueia sistemas. Então, eu acho que, sim, a gente, obviamente, vão surgir crimes novos, mas eu não acho que em tanta... não vai ser muitos crimes novos que ainda não estão tipificados. Só que os meios são diferentes. E aí, claro, a gente tem que colocar qualificantes para que esses meios sejam menos utilizados? Sim, pode ser uma maneira de combatê-los. Mas, querendo ou não, são crimes antigos que realmente hoje você não precisa sair na rua para roubar alguém, né? Você, dentro de casa, consegue, através do seu computador, através da internet, roubar. Então, esses meios que a gente precisa qualificar de uma forma melhor para que eles não sejam tão intensamente utilizados. Aproveitar aqui e desvelar, né, a mensagem cifrada aqui do último colega, que basicamente do porquê o Phil escreveu o PGP, fazendo uma ligação com a primeira pergunta, né? Acho que um argumento central que ele vai colocar é que, antigamente, sem comunicações eletrônicas, a regra era que as comunicações fossem privadas, né? E a ideia do PGP é que todo mundo tivesse a mesma possibilidade de privacidade nas comunicações eletrônicas, né? O argumento de que, se só criminosos vão poder trabalhar com sigilo, porque a falta de sigilo é criminalizada, a gente está retirando um direito justamente das pessoas que são inocentes, que não estão fazendo nada de errado ou nos seus usos completamente ilícitos, né, que vão ficar expostos. Então, a ideia da criptografia é que ela tem que ser generalizada. Ela não pode não ser total. Ou você tem criptografia total, impedindo, por exemplo, a funcionalidade de um man in the middle, porque ele vai receber uma mensagem que ele não consegue ler. O man in the middle só funciona se eu tiver uma criptografia vulnerável. E criptografia vulnerável é criptografia que não funciona para aquilo que ela tem que funcionar, né? Mas, é claro, isso, sem dúvida nenhuma, né, por tudo que a gente falou aqui, é um debate por seus diversos aspectos, né? A criptografia não é algo simples, não é algo de poucas camadas,
depende de muito embate de várias aplicações. A gente não tem uma criptografia só, a gente tem diversas instâncias em que elas funcionam. E, enfim, o que eu percebo cada vez mais, a gente fez um evento em Brasília esse ano, juntando algumas pessoas para falar de criptografia, o que a gente percebe cada vez mais é que esse assunto depende ainda de muito diálogo, de muita conversa e de apararmos muitas arestas ainda, né? O texto de 1991, sem dúvida, continua atualíssimo. E vou fechar com um apanhado histórico, né? Nos anos 70, a criptografia era tratada como arma de guerra nos Estados Unidos, né? A exportação de criptografia exigia as mesmas autorizações que armas, né? Acho que a gente aparentemente passou dessa fase, mas não seria interessante que a gente viesse a voltar, e me parece que estamos à beira dessa possibilidade. É isso. Obrigado. Ok. Falou? Desculpe. Bom, agradeço muitíssimo. Você quer fazer um comentário? Que eu lembrei a pergunta que perguntaram assim, mas como garantir, né, que não vai ter abuso de autoridade e tal? Então, é o devido processo legal, publicidade depois da investigação, que aqui no Brasil existe, que as armas são apresentadas e é possível conferir ali que foi tudo feito corretamente. Tanto que, como a Veridiana comentou, quando não foi feito corretamente, houve uma penalização, inclusive, do Brasil, e para que seja, daí o governo tome uma atitude e garanta ali uma punição, porque aquilo foi errado. Nesse sentido, o próprio devido processo legal, garante que haja a lisura e o uso correto dos instrumentos de investigação. Bom, gente, agradeço muitíssimo a participação da mesa, certo? Foi riquíssimo, pelo menos como eu vejo. Agradeço também quem está aqui presencialmente e quem está nos vendo pela internet. Tá legal? Eu estou aqui me coçando para fazer umas considerações também, mas a gente continua essa conversa aí para fora. Tá legal? Obrigado, gente.